Olá, pessoal. Estou aqui de volta com mais uma videoaula, para o nosso canal. E a aula de hoje é uma revisão sobre potenciação, né? Por que eu decidi fazer essa aula, né? Eu decidi fazer essa aula porque desde o sexto ano a gente vem trabalhando com potenciação, mas ainda tem aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade, né? Então, essa aula é bem simples, mas é para a gente começar mesmo lá do início da definição de potenciação para entender, né, as propriedades que serão as próximas aulas, ok? Então, primeira coisa importante, definir o que é, né, quais são as partes da potência, né, da potenciação. Nós temos aqui, ó, esse A maiorzinho, né, que é chamado de base, o B é chamado de potência e o N aqui, que é um númerozinho menorzinho, é chamado de expoente. Isso aí vocês devem lembrar, mas só para a gente refrescar nossa memória, né? Eu trouxe novamente essa definição, né? As partes que compõem a potência, né? Então, aqui eu tenho um exemplo. 7 ao quadrado, né? Que a gente pode chamar 7 elevado a 2 ou 7 ao quadrado. É a mesma coisa que 7 vezes 7, né? Então, esse expoente significa dizer que eu vou pegar a minha base, que é o 7 no caso, e vou multiplicar por ela mesma a quantidade de vezes que está no expoente. Então, se eu tenho um 2 aqui no expoente, eu vou multiplicar o meu 7 duas vezes, né? E quem não tem a lembrança lá da tabuada, corre lá, né? Dá uma revisada, porque em potenciação a gente vai usar muita multiplicação e é bom que você domine a tabuada de multiplicação, né? Então, 7 vezes 7 está lá, 49. Então, a potenciação, a potência, nada mais é do que uma multiplicação de termos iguais, né? Então, para eu não ter que escrever, por exemplo, 10 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, eu coloco 10 elevado a 5, né? Então, significa dizer que eu vou multiplicar esse 10 por ele mesmo 5 vezes, ok? Então, eu espero que essa parte tenha ficado clara, né? Que é só uma revisão. Então, tem mais três coisas importantíssimas sobre a potência, né? Que eu quero falar com vocês agora. Então, eu coloquei aqui em letras, mas mais à frente a gente vai fazer uns exemplos com números, né? Para fixar na nossa memória. Então, são três coisas bem importantes. A primeira delas diz que qualquer número elevado a zero, eu vou ter como resultado dessa potência o número 1, né? Então, existe uma restrição, né? Eu esqueci até de colocar aqui a vírgula. Porém, né, essa vírgula mais para A diferente de zero, né? Por quê? Porque a minha base não pode ser zero. Se for zero elevado a zero, eu vou ter o meu zero. Mas se for qualquer outro número diferente de zero, né? Eu tenho que, se esse número está elevado a um expoente zero, eu tenho como resultado da potência o número 1, ok? Aqui eu tenho qualquer número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Então, isso aí, já da própria definição de potência, a gente já pode retirar, né, essa informação. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, se aqui eu tivesse 7 elevado a 1, era 7 quantas vezes? Uma vez. Então, eu não vou precisar multiplicar por ele novamente nenhuma vez. Então, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. É isso que está aqui escrito em letras, né? Que eu estou traduzindo para a informação de matemática para português, como eu costumo dizer aos meninos. Então, aqui eu tenho o número 1 elevado a n é igual ao próprio número 1. O que significa isso, Franciele? Que se na minha base tiver o número 1, não importa o expoente pode ser 1 milhão. Se eu tiver 1 elevado a 1 milhão, o resultado disso vai ser sempre 1. Por quê? Porque eu tenho 1 multiplicado por ele mesmo tantas vezes, não importa a quantidade de vezes, né? Sempre que eu for multiplicar o número 1 por ele mesmo, eu vou ter o resultado 1.
né? Se você fizer 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, no final que você terminar de multiplicar, vai dar 1, certo? Então, essas três coisas são importantes, né? Para a gente poder introduzir o estudo da potenciação. E aqui diz que o meu N, né, o meu expoente, precisa pertencer aos naturais. E mais à frente a gente vai ver quando o expoente for negativo, que vai mudar um pouquinho isso aí, ok? Então, eu trouxe alguns exemplos. Na verdade, é um exemplo só, que dentro desse exemplo a gente vai calcular várias potências. E aqui no cálculo dessas potências a gente vai utilizar isso aqui que eu acabei de explicar, ok? Então, como seria 8 elevado a 2 ou 8 elevado ao quadrado, né? Seria 8 vezes 8, né? Por que 8 vezes 8? Porque aqui está me dizendo que eu vou multiplicar esse 8 duas vezes. Então, 8 vezes 8, para quem não sabe, né? Quem não decorou a tabuada do 8, é 64. Ok? Então, fácil, simples assim. 1 elevado a 100. Foi o que eu acabei de dizer, ó. O número 1 elevado a qualquer expoente, né, o resultado da potência vai ser sempre 1. Então, não vou precisar multiplicar o 1 por ele mesmo 100 vezes e escrever aqui na folha, não. Né? Por quê? Porque eu já sei que o resultado disso aqui vai ser 1. Agora, eu vou observar o seguinte. Eu tenho menos 2 elevado ao quadrado. Percebe como é que pode? Agora, a base tem um número negativo. Eu coloquei esse exemplo aqui de propósito para a gente já entrar, né, para a gente já visualizar a questão do parênteses, como eu tenho falado em outras aulas, que esse parênteses ele nos ajuda a separar coisas, né? Então, dentro desse parênteses eu tenho um menos 2. Então, tudo que está dentro do parêntese está elevado ao quadrado. Então, significa dizer que eu vou pegar tudo que está no parênteses, que é o menos 2, e vou multiplicar por menos 2. Né? Não é o que está dentro do parênteses que está ao quadrado? Então, o que é que tem dentro do parênteses? Menos 2. Então, vou repetir a quantidade de vezes que está no expoente. Franciele, agora vamos revisar, né? A parte de multiplicação de números inteiros. Como seria isso? Eu multiplico os números sem olhar para o sinal. Por exemplo, 2 vezes 2, que dá quanto? 4. Agora, eu venho e faço a regrinha de sinal aqui, ó. Menos com menos, para quem lembra disso aí, né? É mais. Quem não lembra, volta lá, né? Questão, dá uma revisada na regra de sinal, porque também a gente vai precisar disso aí, né? Regra de sinal é vida, a gente precisa até enquanto a gente for, olhe, bem velhinho. Outra informação que a gente viu aqui no início vai nos ajudar a responder essa outra pergunta, né? Essa outra questão, a letra D. Então, eu tenho aqui 1000 elevado a 0. Eu disse que qualquer número diferente de 0 elevado a 0, o resultado era quanto? 1. Então, não importa o número que está aqui na base, né? Ele só não pode ser 0, mas se ele for maior que 0 ou menor que 0, qualquer número que for elevado a 0, o resultado é 1. Então, nem precisei fazer muita conta, né? Só aqui e aqui, mais os demais, fácil, rápido e divertido. Então, agora na letra E, tem aqui 35 elevado a 1. Né? Voltando aqui para a minha informação do começo. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 35 elevado a 1 é igual ao próprio 35. Ok? Bem fácil, né? Esses exemplos são fáceis, mas para a gente colocar em prática as informações que a gente viu aqui no início. Agora, 4 elevado a 3. Então, vou resolver desta forma. Aqui eu tinha 2, eu repeti o 8 duas vezes. Então, aqui eu tenho 4 elevado a 3. Então, eu vou ter 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 dá 64. Certo? Então, Franciela, não entendi não muito bem sair do cubo. Sempre que tiver um número maior que 2, você vai multiplicar.
4 vezes 4, você multiplica de 2 em 2. 4 vezes 4, 16. Aí o resultado dessa primeira multiplicação, você vai multiplicar pelo próximo número, né? Como esses dois primeiros deu 16, agora você pega o 16 e multiplica por 4, ok? Letra G. Eita, que essa eu coloquei de propósito, olha só. Só apagar aqui esse 16 para ficar mais fácil de resolver. Essa eu coloquei de propósito. Eita, Franciela, agora tem uma fração. O que é que eu vou fazer? Né? Então, quando eu tenho uma fração elevada a um expoente, a gente vai pegar a parte de cima da fração, que é chamada de numerador, e elevar a esse expoente, e também a parte de baixo, que é denominador, e elevar esse expoente, né? Você pode fazer até direto, se quiser, mas você pode fazer, né, separando. Eu vou fazer separando para ficar melhor de entender. Então, 5 meios elevado a 3, eu tenho 5 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Como é que fica isso? Fica 5 a terceira, que é 5 vezes 5 vezes 5. E embaixo eu vou ter 2 a terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2. Francesco, você já vê a história de terceira, de cubo? Eu não estou entendendo, não. Né? Então, são as nomenclaturas que você pode chamar os expoentes. Você pode chamar 5 elevado a 3, 5 elevado à terceira potência, 5 elevado ao cubo. Os únicos que têm essa história de cubo e quadrado é o 2 e o 3. Né? O 2 a gente chama de quadrado e o cubo, o 3 a gente chama de cubo. Os demais você pode chamar elevado a 5, elevado a 4, elevado a 10, elevado à quarta potência, elevado à quinta, né? Então, você pode chamar dessa maneira. Porém, o que importa é que você vai repetir o 5 3 vezes e o 2 também 3 vezes. Então, aqui em cima eu vou ter 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. E embaixo eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Então, eu vou ter 125 sobre 8. Se eu quiser, eu posso simplificar, né? Se der para dividir ou se der para simplificar, eu vou simplificar. Se não, eu posso deixar assim. Né? Com 125 eu só posso dividir aí por 5, né? E o 8 eu não posso dividir por 5, eu vou deixar assim. A letra H já é uma coisa assim que a gente vai fazer, porque isso cai demais em prova, certo? Então, isso aqui é coisa que cai demais. O que é isso, Franciela? Isso aqui é uma expressão envolvendo potenciação, certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer é lhe dar uma dica. Para resolver essa expressão, eu vou precisar primeiro resolver potências. Primeiro eu resolvo as potências. Quando eu resolvo as potências, eu vou escrevendo o resultado e colocando o sinal que está entre eles, ó. O mais e o menos. No final é que eu somo e diminuo, certo? Então, na hierarquia da matemática, primeiro você resolve potências e raízes quadradas. Como a gente está trabalhando potência, no caso é potência. Segundo, multiplicação ou divisão, que aparecer primeiro. Como nós não temos, então dispensa. E por último, soma e subtração, certo? Então, aqui eu vou fazer bem tranquilo, bem devagar, só para mostrar. Aqui eu tenho. Eu sei que primeiro eu vou resolver a potência, né? Então, vamos resolver a primeira. 2 ao quadrado, né? É 2 vezes 2, que é 4. Qual é o sinal que tem depois de 4? Ó, mais. Agora, eu vou resolver a segunda potência. 3 elevado a 0. Quanto é qualquer número elevado a 0? Diferente de 0, esse número? Né? Eu vi aqui, ó. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é o próprio 1. Então, escrevo aqui. Agora, qual é o sinal que tem depois dessa potência? Ó? Um menos. Então, 5 elevado a 1. Agora, eu vou resolver essa última potência. 5 elevado a 1 se encaixa nisso aqui, ó. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Né? Então, 5 elevado a 1 é 5.
Agora, eu vou resolver soma e subtração, né? O que é que tem de mais em resolver soma e subtração? Nada de mais. Vamos lá? 4 mais 1, 5, né? Isso aqui dá 5. 5 menos 5 dá quanto? 0, né? Então, o resultado dessa expressão aqui todinha é 0, certo? Então, pessoal, isso aqui é um resumo sobre potenciação para a gente poder entrar nas aulas das propriedades. O que são as propriedades, né? A gente vai ver na próxima aula que elas vão nos ajudar a resolver operações de multiplicação, de divisão e de potência com as próprias potências. Espero que vocês tenham gostado, né? Não deixe lá de curtir, de se inscrever no nosso canal, #SouTopMatemática, e logo mais teremos outras aulas interessantes, ok? Fiquem com Deus, beijo!